A paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu amado irmão em Cristo. Se você é novo aqui neste canal, eu te peço que você deixe a sua inscrição aqui abaixo, onde está escrito inscrever-se em vermelho. Você clicando ao lado que está um sininho das notificações, você vai clicar na opção todas. Amém? E compartilhe esse vídeo com mais alguém. Seja um evangelista da palavra do Senhor. Está no tempo de fazermos a vontade de Deus, de levar o nome do Senhor, porque eu e você estamos vendo que as coisas no mundo não estão sendo fáceis. Então, vamos ser prudentes e vigiar dentro da palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra aqui que eu senti no coração de estar passando para a tua vida, que está lá em Atos, no capítulo 9. Essa palavra, ela é para que você venha ter fé em Deus, que se você está orando e se você está pedindo a Deus por alguém da tua família que venha se converter, que venha agradar o Senhor, que venha estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, até a volta do Senhor Jesus, que você venha ter esperanças, porque Deus está revelando hoje a palavra, que é para nós, eu e você, termos esperança com os nossos familiares e não julgar alguém, nunca julgue alguém, porque somente Deus que sabe de todas as coisas. É Deus que levanta uma pessoa, é Deus quem usa uma pessoa e Ele faz da maneira que Ele quer. E o homem não precisa entender. Vamos lá, em Atos no capítulo 9. Eu separei aqui um versículo do capítulo 10 ao capítulo 16. Atos capítulo 9, do versículo 10 ao 16. Vamos lá, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai nos dizer sobre Saulo. Essa passagem é referente a Saulo. Saulo era um homem que a Bíblia vai nos dizer que ele perseguia o povo de Deus, a ponto daquela perseguição fazer com que tirasse a própria vida do povo de Deus e ameaçava-os constantemente. Era assim. A Bíblia vai nos dizer que ele era dessa maneira, agia assim contra o povo de Deus. Até que uma vez Deus chegou para ele e perguntou: Por que me persegues? Porque Paulo perseguia o povo de Deus era por uma razão. Ele não gostava que o povo de Deus falasse no nome de Jesus. Então, quando uma pessoa persegue o povo de Deus, está perseguindo a Deus. Então, Deus ele entra com justiça dentro dessa perseguição. Então, por isso que nós não devemos guardar raiva de ninguém,
guardar rancor de ninguém, porque a justiça provém de Deus. E Deus, ele observa todas as coisas. Então, quando uma pessoa, ela vem contra você, ela age contra você, você sendo um servo do Senhor, ela não suporta a tua presença porque você não negou o nome de Jesus, então você fique calmo, fique quieto, porque Deus tratou com Saulo o que ele fazia com o povo, contra o povo de Deus. Porque na verdade não era contra o povo de Deus, ele não suportava ver as pregações, ele não suportava a presença do povo de Deus. Então, um dia Deus perguntou para ele por que ele o perseguia. E ele foi e o tornou cego ali naquela cidade. Então, quando Paulo estava orando, próprio Deus deu uma visão para Saulo. Quando Saulo estava orando, o próprio Deus deu uma visão para ele, que ele seria curado. Aqui, no capítulo 12, Deus, enquanto Saulo estava orando, ele estava dando uma visão que um homem estava ali pondo a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Então Deus já havia mostrado a Saulo, enquanto ele se curvava ao Senhor, enquanto ele estava orando, que alguém enviado da parte dele iria ali para tocar nele. Então Saulo já tinha visão que Deus iria confirmar, e Deus confirmou, cumpriu com a palavra dele, que ele iria trazer a cura para Saulo. Então, quando Deus usou o Ananias, cadê? Então, quando Deus usou o teu servo Ananias para que fosse até Saulo, para que o pusesse a mão sobre ele, que ele tornasse a ver, Ananias questionou a Deus, porque Ananias também temia a Saulo. Mas quando Deus ordena que algo venha acontecer, nós não devemos temer, porque Deus enviou Ananias, Deus escolheu Ananias para que ele fosse até Saulo, para que ele pudesse saber, que Saulo pudesse saber que Deus havia falado com ele. Então tudo Deus une propósitos. Deus estava querendo que Saulo soubesse quem era ele. Então, quando Ananias obedeceu à voz de Deus e foi até Saulo, a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aí no 18 vai nos dizer: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aleluia, glórias a Deus. Então, como vocês podem ver, irmãos, o Senhor primeiro se mostrou a Saulo. O que Saulo precisaria para ter a libertação, para se converter verdadeiramente? Ele precisaria ter uma experiência com Deus, porque da palavra de Deus ele já sabia, ele já conhecia, ele já ouvia dizer sobre Deus, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Então Deus criou uma situação, fez um reboliço ali, tornando-o cego e tendo uma visão, mostrando para ele uma visão e cumprindo a palavra dele. Ele passou a temer o nome do Senhor e ainda mais quando ele tornou a ver. Então, qual foi a procedência de Saulo a partir de toda aquela situação? Saulo, ele começou a falar do nome de Jesus. E o Senhor já tinha alertado ao seu servo Ananias que ele iria mostrar a Saulo o quanto deve padecer pelo nome de Jesus. Então como Saulo agia daquela forma contra a vida do povo de Deus, ele também certamente iria passar pelo mesmo procedimento para ele saber o que ele fazia, como que o povo de Deus se sentia diante daquela situação. Mas Saulo, ele continuava a insistir falando no nome de Jesus.
Mesmo que o povo judeus procuravam matá-lo, ele mesmo assim, ele não se intimidava. A Bíblia vai dizer que ele ousadamente, ele se propunhava a pregar o nome do Senhor. Então Deus conhecia o coração de Saulo. Deus só queria mostrar a Saulo uma experiência que ele teria que passar, uma experiência com Deus para conhecer verdadeiramente a Deus e Deus queria mostrar para ele o quanto ele era capaz, o quanto que ele tinha um potencial de falar da palavra do Senhor. E Deus queria usar com o Espírito Santo, queria que ele fosse uma pessoa que onde ele falasse, muitos pudessem saber que era Deus na vida dele. Ainda que muitos não compreendiam o que estaria acontecendo diante de toda aquela situação que ele tinha causado no passado contra o povo de Deus, e de uma outra forma as pessoas já estariam vendo ele pregando a palavra do Senhor ousadamente, com muita força de vontade, mesmo diante das perseguições que ele já estava passando, ele continuou a falar do nome do Senhor. E ele tinha uma garra, a Bíblia vai nos falar que era ousadamente que ele falava, então ele não se intimidava com as ameaças. E Deus já conhecia o instinto de Saulo. Deus sabia que ele era uma pessoa que, quando que tinha um objetivo a fazer, ele o fazia. Ele não se intimidava com A nem B, digamos assim na linguagem de hoje. Então, a palavra de Deus para a tua vida você está pedindo a Deus por alguém, se você está em oração dia e noite falando com o Senhor, meu Deus, para aquela vida, será se há jeito? Eu já falei de Jesus para ela, mas parece que não tem jeito, parece que ela não quer saber. O que eu preciso fazer, Senhor? E Deus te diz que deixa nas mãos dele, que somente ele tem o poder de fazer com que uma pessoa venha ter experiência com ele. Porque a palavra, essa pessoa já sabe, mas o que ela precisa é ter uma experiência com Deus. Então, muitas das vezes, Deus vai chamar alguém, não somente pela palavra, mas vai chamar pela dor. A pessoa vai passar por uma experiência que não gostaria que passasse, para chegar aos pés do Senhor e saber quem é Deus. Porque muitas pessoas ouvem sobre Deus, mas elas não temem o nome dele. Então Deus, quando quer escolher uma pessoa, se essa pessoa é filha da salvação, ela pode fazer de tudo, mas ela uma hora vai saber quem é o Senhor. E ela vai clamar, ela vai se humilhar e vai pedir a Deus para livrar daquela situação. Então você acalma teu coração, não se desespere com alguém que esteja nesse mundo, que você ora pelo seu familiar, talvez seja teu filho, talvez seja um parente seu de longe, você ora, pede tanto a Deus, meu Deus, eu quero que essa pessoa se liberte, e essa pessoa vai se libertar. Porque quando uma pessoa é escolhida de Deus, quando uma pessoa, Deus tem um plano na vida dela, ele vai criar uma situação e vai fazer com que essa pessoa venha servi-lo, e servi-lo verdadeiramente em espírito e verdade. Então, por isso que não devemos julgar ninguém. A Bíblia vai nos dizer que para que não julgamos ninguém, porque o presente de hoje não será o que vai determinar a vida dela. Porque Deus, ele pode tirar uma pessoa que está no mundo e fazer com que essa pessoa venha servi-lo. Ele tem o poder para isso. E muitas das vezes ele quer ter que essa pessoa tenha uma experiência com ele, tenha mais intimidade com ele, saber quem é ele. Porque nós precisamos temer o nome do Senhor. A gente não pode andar de acordo com o nosso entendimento. A gente tem que sempre querer a vontade de Deus na nossa vida. Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. E Ele cria propósitos para a nossa vida, amém? Então, não devemos julgar alguém. Porque se hoje uma pessoa está agindo de uma forma mundana, de uma forma que você não dá nada para ela, mas Deus está ali, fitando os olhos sobre ela, dizendo, ela é minha, eu a escolhi. Então, nunca julgue ninguém.
Porque se fosse para o homem fazer, Deus não colocaria a mão. Então tem coisas que somente é para Deus fazer. E a gente confiar, entregar na mão do Senhor. Porque tudo Ele quem faz. Então a gente tem que entender que tudo é Deus, tudo é Ele quem faz. Muitas pessoas não estavam acreditando na conversão de Saulo. Muitos estavam duvidando. Porque realmente Deus fez uma mudança na vida dele. Então, quando Deus entra, é para fazer mudança. Ele não entra para dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, não. Ele entra para fazer mudança. Quando Ele chama, é para fazer mudança. Então, a partir de hoje, você acalma teu coração. Você está orando por aquela pessoa que parece que não tem jeito, acalma teu coração. Acalma teu coração, fique em paz. Porque Deus, Ele sabe o que está fazendo. E tudo é no tempo dele. Porque Deus determinou um tempo para a vida de Saulo. A Bíblia vai nos dizer que ele perseguia. Então tinha um tempo que ele perseguia. Mas quando Deus falou basta, aí ele teve que saber. Agora eu tenho que saber quem é Deus. Então, às vezes, a gente fica inquieto, a gente acha que a gente não está conseguindo converter uma pessoa, mas Deus quer que a gente continue, a gente não pode parar. A gente tem que agir dentro da palavra de Deus, levando o evangelho, e as coisas demais que forem impossíveis para a gente fazer, é Deus quem vai fazer. A gente não pode deixar nunca de falar da palavra do Senhor. A gente tem que levar o evangelho. Isso é para todos, porque Jesus não veio para fazer exceção de ninguém. Ele veio para todos, principalmente aqueles que precisam dele, aqueles que são os doentes, precisam de libertação, esses mesmo precisam do Senhor. Então, nós temos que continuar levando a palavra de Deus. Que às vezes muitas pessoas falam, parece que quanto mais eu oro, parece que quanto mais eu falo de Deus para aquela pessoa, não tem jeito, eu não estou vendo um efeito. Meu Deus, o que está acontecendo? É algum problema em mim? Mas o Senhor, Ele fala que somente tem coisas que é para Ele fazer. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dEle. E mesmo que você leve uma palavra para alguém e essa pessoa continue do mesmo modo que ela estava naquela situação, você pode ter certeza que em tudo que ela fizer, sempre virá um pensamento dela. A consciência dela não vai deixar ela tranquila. Que ela vai saber que ela precisa de fazer mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho é se chegar na presença do Senhor. Porque somente Deus pode fazer mudança. Então, quando Deus quer entrar, quando Ele quer fazer morada, quando Ele quer fazer mudança, Ele faz. E muitos têm que saber que somente é Ele que tem o poder para isso. E assim como Ele fez na vida de Saulo, Ele vai fazer na vida do teu familiar, na vida daquele que você tanto ama e tem orado por ele. Por isso que não vamos julgar ninguém. Mesmo que a gente olhe para uma pessoa mais vil, pecadora, a gente queira colocar o nosso dedo, queira acusá-lo. Não acuse. Porque Deus um dia pode pegar aquele que está lá bem distante, e chamá-lo para cá. Pegá-lo de lá e chamá-lo para cá. Mostrar que somente Ele tem o poder para mudar, para levantar, para erguer. Porque o nome dEle é glorificado naquilo que a gente acha que é impossível de acontecer. Ele, quando coloca a mão, é para mudar. Então acalme o teu coração, creia que grandes coisas Deus faz. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele chega, é para mudar. Em nome de Jesus, receba essa palavra na tua vida e que você possa ser uma bênção na presença do Senhor. Fique na paz. Deus te abençoe.